Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Strategic Management of Technology and Innovation, do Burgelman. Tá? É um livro aí de 1000 páginas, então eu vou falar alguns pontos aqui, vai ser a parte 1 aqui, alguns pontos abordados no livro. Bom, primeiro ele começa com uma definição do que é tecnologia, ele define como é o conhecimento teórico e prático, as habilidades e artefatos que podem ser usados para desenvolver produtos e serviços, assim como para seus sistemas de produção e distribuição. Ele pega também uma definição do dicionário do Webster, que diz: nós descobrimos o que existia antes, embora nos fosse desconhecido. Nós inventamos o que não existia antes. Então, aquela diferença entre descoberta e a tecnologia, que seria invenção, né? A inovação tecnológica é o resultado do processo definido como conjunto de atividades combinadas que conduz aos produtos e serviços novos e comercializáveis e ou sistemas de produção e distribuição. Então, ele parte desses princípios aí. E aí ele define as inovações como incrementais, aquelas que envolvem uma adaptação, refinamento de um produto já existente, tá? As inovações radicais, que criam produtos e categorias inteiramente novos, e o que ele chama de arquiteturais, que se refere à reconfiguração de sistemas que constituem um produto. Por exemplo, a miniaturização dos componentes de um rádio. Aí o arquiteturais fica muito próximo dos incrementais, ou até mesmo ele pode ser uma radical, né? Ele fala da estrutura de auditoria das capacidades inovativas, ele dá esse Audit Framework, né? São os diversos aspectos para você gerenciar, né, a inovação tecnológica, que envolve a alocação, disponibilidade de recursos que você vai ter, o ambiente tecnológico da sua empresa, o gerenciamento estratégico, o contexto cultural, ele vai dar uma ênfase muito grande a isso, e também monitorar as estratégias inovativas dos seus concorrentes. Tudo isso vai ser importante para você definir a sua estratégia de inovação da empresa. Ele fala que é importante você ter o foco no negócio. Ele dá exemplo de firmas de alta tecnologia mais bem-sucedidas nas áreas de computadores, no caso da IBM, aeroespacial, no caso da Boeing, semicondutores, no caso da Intel, biotecnologia, a Genentech, produtos fotográficos, a Kodak, copiadoras, a Xerox. Todas essas empresas, elas mantêm o núcleo da atividade principal da empresa preservado, né? A Xerox, apesar de ter empreendimentos em outras áreas, era fundamentalmente uma empresa copiadora, de copiadoras, produção de copiadoras. Então ele chama atenção isso, é importante que a empresa não perca o foco do seu negócio. A ITT e a RCA, elas no passado, elas diversificaram seus negócios e tiveram que voltar atrás para desfazer de seus investimentos. Ele chama a atenção desse paradoxo do gerenciamento de empresas de alta tecnologia, né? Ou seja, as organizações bem estabelecidas, maduras, bem estabelecidas, organizadas, essa característica era incompatível com a inovação. Tá? Esse é o grande paradoxo. Isso está no Chris Christensen, né? No Dilema da Inovação. Né? As empresas que seguem o figurino, o receituário, o padrão, elas tendem a não se dar bem no jogo da inovação, que elas tendem a reagir, demorar a reagir. Né? Ele dá um exemplo aqui de uma empresa grande, organizada e que conseguiu reagir. Tá? É o exemplo da IBM. Em 1964, o Tom Watson e o Vince Larson investiram no sistema IBM 360, numa época que a IBM faturava alto, estava bem estabelecida vendendo computadores. Os computadores IBM 1401 e 7090 estava bem, eram líderes de mercado. E ela simplesmente partiu para o desenvolvimento do sistema 360,
quebrando um paradigma. Ou seja, no sistema 360 você tinha periféricos que eles eram compartilhados com outros fabricantes. E o software, você criou o conceito de sistema operacional. É um software que vai rodar em máquinas diferentes. Então, os fabricantes, até então, eles produziam o seu software sob medida para as máquinas que eles fabricavam, para os computadores que eles fabricavam. Um computador novo que ele lançasse no mercado teria de ter todo o software reescrito. Essa era a filosofia. A IBM chegou à conclusão que essa filosofia não ia permitir a empresa avançar muito. Então, eles partiram para uma quebra de paradigma. Fred Brooks, que atuou como líder do projeto IBM 360, ele escreveu um livro, The Mythical Man Month, em que ele mostra a chamada Lei de Brooks, né, que diz que agregar mais pessoas para trabalhar em torno de um projeto de software, na verdade, retarda o desenvolvimento do projeto. Tá? A IBM foi capaz de usar um único sistema operacional para todos os computadores, com isso deixou de consumir tempo de programação, e a mesma coisa com recursos de hardware, gerou uma enorme economia de escala. Esse é o livro do Brooks, em que ele diz: adicionar força de trabalho para um projeto de desenvolvimento de software já atrasado atrasa-o ainda mais. Outro conceito aqui que o livro chama a atenção, do James Webb, que é o administrador da NASA do projeto Apollo. Ele diz o seguinte: um certo nível de instabilidade organizacional foi essencial para que a NASA não perdesse o controle do projeto. Então veja o dilema. Para lidar com uma atividade altamente inovadora, como foi o projeto Apollo da NASA, né, você tem que lidar com um elemento de instabilidade. Não pode ser tudo definido e mapeado, e registrado, e controlado, e processado. Existe um dilema para você lidar com isso. Né? O outro exemplo é do Ford. Né? A Ford, por anos, ficou insistindo na cor preta dos seus carros. Ford modelo T preto. Né? E precisou lá o Henry Ford sair da empresa para o novo presidente fabricar carros de outras cores. Então, essa flexibilidade que a empresa precisa saber quando flexibilizar. Aqui é o Thomas Jefferson, né, ele dá uma frase também que se tornou famosa, que diz: um pouco de rebelião agora é uma coisa boa. Da mesma maneira, é tão necessário quanto no mundo político, como as tempestades no mundo físico. Então, é essa a ideia. Você não pode eliminar totalmente a instabilidade, ela é inerente dos processos disruptivos. Aqui ele cita o livro do Michael Porter, A Vantagem Competitiva, onde ele lista as vantagens da empresa ser pioneira. Né? Então, a vantagem de você ser o primeiro numa tecnologia nova. Bom, você desenvolve a reputação de ser líder no mercado, você conquista uma posição atraente no mercado, você tem os caminhos livres para você desvendar, enfrentar. Os fornecedores, você tem facilidade, não tem dificuldade de encontrar fornecedores, porque não tem disputa ainda naquela área para aqueles fornecedores. Né? Se define o padrão da indústria. Você pode estabelecer barreiras de entrada, por exemplo, patentes. A sua própria liderança já é uma barreira de entrada, né? Porque existe uma complexidade das pessoas chegarem no seu patamar. Né? E você colhe lucros mais cedo. Mas há desvantagens. Tá? Ou seja, os seus custos de P&D que você teve lá no começo, eles vão ser beneficiados para os concorrentes. Os concorrentes vão se beneficiar. Eles não vão ter que percorrer as mesmas etapas para chegar no resultado final. Eles já sabem o que vai dar certo. Então, eles queimam etapas. Outra desvantagem, você está desbravando um mercado novo. A demanda é incerta. Vai dar certo ou não no mercado? Bom, não sei, né? Você tem que lidar com a resistência do cliente ao produto novo. Você tem que experimentar uma descontinuidade tecnológica, porque você está saindo de uma tecnologia nova, saindo de uma tecnologia antiga, entrando numa nova. E tem que enfrentar a concorrência mais adiante, mais à frente, das imitações de baixo custo. Né?
porque o pessoal ganha escala e consegue produzir o teu produto mais barato. Então, você vai ter que saber como lidar com isso. Então, tem vantagens e desvantagens ser pioneiro, né? O David Thies tem um artigo aqui muito importante que ele descreve a questão dos regimes de apropriabilidade, né? Ele apresentou um esquema que tenta explicar a distribuição dos lucros da inovação. Ou seja, quem ganha e quem perde com a inovação entre os inovadores, os imitadores e os demais concorrentes, tá? Os que não chegam a participar dessa inovação. Quem ganha e quem perde? Nesse esquema estão 3 fatores são fundamentais. O que eles chamam de regime de apropriabilidade, a capacidade de você reter para si aquela tecnologia, né? O estágio daquela tecnologia dominante e o acesso que você tem a ativos complementares. Então, se o pioneiro não souber se apropriar de sua tecnologia, ele irá encontrar dificuldades em valer-se da vantagem de ser pioneiro. Tá? Em situações nas quais a proteção dos direitos de propriedade intelectual é considerada forte, o inovador, mesmo não dominando e controlando os ativos complementares requeridos, fica em uma posição vantajosa. Então, veja, naqueles 3 itens, né, se você consegue ter uma posição forte na regime de apropriabilidade, você consegue compensar a tua deficiência nos outros. Então, ele destaca o papel da propriedade intelectual nesse processo, David Thies. Outra linha de pensamento nessa área que o autor destaca é a chamada estratégia tecnológica evolutiva, tá? Que é baseada numa evolução das capacidades técnicas. Né? A dinâmica de tais capacidades, elas não são completamente endógenas, elas não dependem somente da empresa. Elas são significativamente afetadas pelo contexto fora da empresa, num processo análogo à natureza, ao mecanismo de seleção natural em biologia. E aí faz referência ao texto aí da teoria evolucionária do Nelson Winter, também bastante conhecido, né? A teoria tecnológica evolucionária, né, basicamente tem 3 eixos. Né? Primeiro, a ruptura com os modelos tradicionais de competição oligopolista, que tem na estratégia de preço, regulação de oferta, concorrência, só olha para isso. Né? Então, ele rompe com isso. Segundo, ele ilustra a complementaridade das características tecnológicas e comportamentais. Então, não é só a característica tecnológica que vai definir o sucesso da sua invenção, é a comportamental também da firma em determinar sua competitividade. É um parâmetro, essa comportamental, ela funciona como um parâmetro seletivo que sintetiza uma combinação das características operacionais e técnicas das firmas, e que irá decidir se aquela inovação vai dar certo ou não. E terceiro, ênfase das implicações da dinâmica da indústria está condicionada de modos diferentes a trajetórias dependentes, que é o que ele chama de path dependent, né? Ou seja, existe uma trajetória tecnológica percorrida por essa inovação. Bom, outro artigo importante, esse do Cohen e Levinthal, ele destaca a capacidade de absorção tecnológica da empresa, tá? Que vai ser fundamental essa empresa desenvolver P&D interna. Esse vai ser um fator determinante para a capacidade de absorção de novas tecnologias, pois existe um forte vínculo entre a P&D interna e a capacidade de uso de fontes externas de tecnologia. Então, ele dá um exemplo aqui, a Sony, ela pôde absorver a tecnologia de transistores dos anos 50 a partir de tecnologia externa, conseguindo nos Estados Unidos, porque ela soube identificar essa tecnologia como promissora. E ela só conseguiu ver isso porque ela já tinha uma P&D interna que permitiu ter essa perspectiva. Então, 2 pessoas podem olhar para a mesma coisa e uma despertar para uma característica e a outra não. Então, para você despertar, é importante você praticar isso internamente. Aqui é uma curva dessa evolução tecnológica que forma um padrão em S, tá? Que vai ter diferentes fases a ser percorridas por essa tecnologia, desde a tecnologia emergente, a tecnologia se torna a tecnologia-chave no setor, e quando então vem um ponto de inflexão, onde ele começa o regime de queda, né? Ela se torna uma tecnologia madura e depois declinante.
Então, esses ciclos eles meio que se repetem, e esse padrão em S ele se repete para diferentes tecnologias, se você faz o ciclo do produto completo dessa tecnologia, né? Então, nesse ciclo completo, vai ser fundamental para a empresa tomar decisões. Tá? Uma das decisões a ser tomadas lá no começo é: eu vou vender, eu vou fabricar a invenção, eu vou licenciar. Aqui dá o exemplo do Ray Dolby. Ele inventou a técnica de eliminação de ruídos, né, o sistema Dolby, né, em áudio. Né, e ele chegou à conclusão que ele não tinha condição de fabricar um produto de massa, né, rádio ou gravadores, para a população em geral. Ele preferiu atacar um mercado específico, que é o de engenheiros de som, e fez produtos para engenheiros de som. Tá? Estava mais ao alcance da firma dele. Então, nisso, ele criou uma reputação e depois, mais tarde, ele pôde se licenciar para a área em massa, jogando essa tecnologia para as fitas cassete. Tá? Mas aí já licenciando essa tecnologia, já conquistou um nome, licenciou. Então, foi uma estratégia que ele usou lá no começo, foi decisivo para que essa tecnologia alavancasse, senão ela nem ia dar partida. Outro exemplo aqui é a tomografia computadorizada, né? Outro ponto que teve uma decisão crucial lá no começo, né? A empresa que desenvolveu essa tecnologia foi a EMI. A EMI era uma empresa de gravadora. Ela fabricava LP, discos e produtos eletrônicos, gravadores. Então tinha uma experiência eletrônica, mas não tinha nada em equipamento médico. E aí ela veio um boom com os Beatles, ela faturou muito dinheiro com os Beatles e teve então a ideia de, bom, vou então diversificar a minha produção. Então, no laboratório de pesquisa, isso deu margem para o Godfrey Hounsfield desenvolver a tecnologia de tomografia computadorizada. Não tinha nada a ver com a empresa. E foi difícil a empresa embarcar nessa. Mas embarcou. Eles investiram nessa tecnologia e deu certo. Em 1976, de 650 tomógrafos no mundo, 450 eram da EMI. Logo depois vieram aí as grandes, né? GE, Siemens, Philips, entraram no mercado. Mas o Hounsfield e o Cormack, né, que fez as transformadas matemáticas para gerar a imagem de tomografia, eles ganharam o prêmio Nobel em 79. Então, isso foi uma decisão lá do começo que foi crucial para que a inovação decolasse. Então, é isso. Obrigado, então.